chegamos hoje naquela que talvez para muitos seja o aniversário da igreja, da Pentecostes. Nós já vimos, saindo desse período pascal, principalmente pós-ascensão, nós já víamos os discípulos sendo chamados a não ficar parados olhando para o céu. Mas ainda, digamos que esse período eles ainda estavam meio perdidos, começando a fazer o trabalho, mas ainda não estavam plenamente orientados. E chegamos ao dia de Pentecostes. E muitas vezes nós nos lembramos dessa questão deles falarem e as pessoas entenderem dos diversos povos, línguas, nações, a universalidade da mensagem de Deus alcançando todas as pessoas. Mas às vezes a gente esquece como Pentecostes também foi uma grande transformação para os próprios discípulos. Veja que a gente está, cronologicamente, pensando na história ali de Jesus, não está muito longe do período da crucificação e da ressurreição. E aqueles discípulos que poucos dias antes, pouco mais de um mês antes, estavam acuados, lembrando aí na história da crucificação, todo mundo ficou a mula e se escondeu, tirando João, que era o mais novinho ali. Pedro tem a história lá de negar, Todos eles agora estão transformados. O que era medo se torna coragem e ousadia. Ousadia tão grande que alguns deles vão enfrentar o martírio. Muitos deles. Ali a gente vê a completa transformação do seu ser. E aí aqueles que antes eram, alguns como simples pescadores ignorantes, lá do interiorzão da Galileia, passam a ir a Jerusalém, a grande capital daquele momento, para anunciar. E dali para o mundo, dali para Roma, inclusive lemos hoje a carta aos Romanos, dali para diversas outras partes. A transformação que foi operada neles possibilitou a transformação que foi operada através deles. Quando a gente para pensar no texto do Evangelho de hoje, Jesus falando que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo às vezes foge um pouco dessa reflexão das pessoas, apesar de ser muito falado, mas a ideia do Deus imanente, o Deus que está conosco o tempo todo, não mais aquele Deus que inclusive era tradicional na maioria das religiões, que Deus está lá distante no céu, mas o Deus que se faz presente diretamente em nós, não só com a energia dele, não só com a força dele, mas ele próprio se faz presente em cada um de nós. Essa reflexão, essa ideia, muitas vezes nos escapa no dia a dia. A gente até consegue entender se, o Espírito Santo, Deus ali, quando está presente ali, mas a gente consegue perceber, consegue sentir. É por isso que, onde a gente estiver, nós somos chamados a viver sacerdócio de Deus. Todos os cristãos são sacerdotes, porque Deus já está conosco. Por isso que nós somos chamados, aonde estivermos, operar a salvação de Deus.
operar a graça de Deus na vida das outras pessoas, levar a vida das outras pessoas com o que Deus já trouxe para nós. E fazer com que as pessoas também consigam perceber o Espírito Santo agindo na vida delas. O agir de Deus, que muitas vezes as pessoas já não percebem, nunca perceberam. É por isso que nós somos chamados a orar em comunidade, né? Todos juntos, e é dito que onde 2 ou 3 se reúnem, né? Deus faz presente, através do Espírito. Mas é por isso que nós somos também chamados a orar individualmente. Orar nas nossas casas, orar naquele momento, orar nos diversos momentos, e onde a gente esteja. Pode ser no ônibus, pode ser no BRT lotado, pode ser... Porque nós estamos conectados com Deus o tempo todo. Ele está conosco e em nós o tempo todo. Essa reflexão sobre o Espírito Santo deve aprofundar uma palavra que não é à toa. Deve aprofundar a nossa espiritualidade. Deve aprofundar o nosso contato espiritual. Deve aprofundar a nossa percepção, o nosso discernimento. E aí, quando a gente percebe isso, nós podemos entender e perceber cada vez mais o agir de Deus na nossa própria vida, no mundo ao nosso redor. E quantas vezes, inclusive, se a gente esquecer aquela visão hollywoodiana do milagre, né? Aquela coisa pirotécnica, quanto Deus está agindo, quantos milagres a gente presencia e vivencia, tão discretinhos, tão quietinhos ali no cantinho deles, que a gente passa batido na correria do dia a dia. Mas quando a gente começa a desenvolver esse olhar, começa a desenvolver esse sentir a presença de Deus, esse discernimento dele na nossa vida, dele em nós. E olha que forte isso. Nós somos templos do Espírito Santo. Cada um de nós é um templo com a presença de Deus ali. Isso é muito. Isso, se a gente leva a sério, isso é muito forte. Isso joga tudo que a gente pensa, deixa isso para baixo. Joga tudo no chão. Porque a gente está acostumado, né, a pensar que ou alguns se sentem nada e alguns se sentem também demais, né? Sentem como o super-humano, né, que é acima de todos os outros, e outros se sentem como nada. Só que na realidade todos nós que vivemos, que aceitamos Ele, somos exatamente a mesma coisa aos olhos de Deus. Todos nós somos templo dele. Todos nós somos operados por Ele, somos guiados por Ele, somos conduzidos por Ele. Todos nós temos a presença dele. Por isso que às vezes a gente vai pensar que não, a gente não consegue, não, o desafio é muito grande, não. Ele pode ser pra gente, mas a gente esquece que Ele está em nós. Ele nos dá força. Ele nos guia. Ele nos orienta. E quando dá errado, Ele nos sustenta. Essa presença de Deus que está em nós não deve ser esquecida, não deve ser inutilizada. Se Deus está presente em nós, se Deus mora dentro de nós, nós temos muito da missão dele para fazer no mundo.
e a fazer a missão dele no mundo é viver cada vez mais o que Jesus nos ensinou. Né? A Deus sobre todas as coisas, ao próximo, né, como a ti mesmo, e a cada um como ele é amor, né? Que é o novo mandamento que ele fala que deu e a gente esquece. E a cada um como ele é amor. Difícil completamente, absurdo. Né? O grande desafio, eu sempre falo, o grande desafio de amar o próximo é que normalmente o próximo não ajuda a gente a amar ele. Mas é difícil, não é fácil não. Mas é por isso que a gente também tem que lembrar da presença de Deus na gente. E até às vezes no próximo que não ajuda também, a gente precisa lembrar um pouquinho, né? Para tentar se fortalecer, tentar entender, tentar caminhar. E aí, pode ter certeza, grandes e gigantescos milagres acontecem. Não com fogos de artifício igual aqueles filmes, né, mais ou menos aí que aparece, né, voando, aquela coisa assim, não. Mas a verdadeira, profunda, real transformação. A mesma transformação que faz com que os discípulos que antes estavam lá com medo, escondido, estavam negando, depois estão até enfrentando, falando que é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Essa transformação completa, isso é que é um milagre difícil. Né? Fogos de artifício, pirotecnia, aquele negócio não é fácil, aí a indústria do cinema faz muito. O difícil é isso, é a transformação verdadeira, é o alcançar o outro, é o sentir o outro, é o restaurar a vida, é ser elemento de cura, de salvação, de libertação na vida das pessoas, inclusive na nossa própria. E é por isso que a gente vive em comunidade, porque nós somos curamos e somos curados, salvamos e somos salvos, libertamos e somos libertos, porque nós estamos sempre nisso, sempre nesse processo de ser presença de Jesus na vida do nosso próximo. Que lembremos sempre dessa nosso chamado, dessa nosso dever, desse nosso poder e principalmente desse nosso grande e amoroso Deus que está em nós. Amém.